Oiê, eu sou a Juliana Janiak e está começando mais um episódio do Conta Tudo, o podcast que a gente abre o áudio e conta tudo o que passa na vida, no bolso e na cabeça de uma empresária. A gente sempre escuta falar, mas vale sempre lembrar que o que a gente vê nas redes sociais é apenas um recorte da vida daquela pessoa. Principalmente uma mulher empresária, influenciadora, quando ela trabalha com a internet, ela não lida apenas com a criação de conteúdo. Tem muita coisa burocrática por trás. Inclusive, tem o desafio de lidar com a sua própria marca. A convidada de hoje eu já acompanhava na internet há muito tempo, mas eu tive o prazer e a honra de ser contadora dela e participar ainda mais da história que ela faz na internet. São muitos anos criando conteúdo, mas também muitos anos passando pelos perrengues da internet. Ela vem mostrar pra gente como é ser empresária e também criar conteúdo pra internet. Bem-vinda! Fogo de artifício, brilho, 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 brilho. E aí? Oi, amiga! A gente vai falar, então, né, a verdade por trás da vida da gata, né? Não, porque eles acham que Gente, criar conteúdo, né? Eu sou influenciadora, não tenho que lidar com a parte burocrática. Nossa, e, na verdade, gente, é muito difícil ser adulto, inclusive ser um influenciador adulto é muito difícil. É importante a gente falar que quando eu conheci a Ju, eu tava muito assim... Sabe, não é nem perdida, né, amiga? Não é perdida, mas assim, eu realmente não dava conta da minha parte financeira, gente. Aí eu descobri várias coisas, assim, né? Deixando claro que eu minto que eu tenho 27, 28 anos, eu tenho 33, né? E assim, todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa nova dessa parte burocrática, que é muito além, porque as pessoas acham que a gente faz a publicidade, ganhou dinheiro, beijo, tchau. Não, a gente faz tudo direitinho, paga imposto, emite nota. Eu não. Ela faz... Então, assim, além da parte de conteúdo, hoje realmente é um trabalho, né? Muita gente acha que é realmente só aparecer, tirar uma selfie, ser bonita, né? Que nem todo dia a gente tá, né? Nem com carisma. Mas, assim, é um trabalho como qualquer outro. É só que tem os benefícios que as pessoas só sabem dos benefícios, né? As pessoas não sabem da parte que é negativa, muito menos da pressão psicológica que é hoje você trabalhar em cima da sua imagem. Tô esperando você falar alguma coisa. Tá. Falar alguma coisa que você quer. Com certeza, principalmente com o fato de que as pessoas acham que o que você tá mostrando ali na rede social é tudo. É tudo, acabou. Minha vida são 15... Exatamente. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que quando a gente trabalha com internet, principalmente quem trabalha com imagem, porque tem muita gente que sabe fazer a persona, né? Principalmente gente que trabalha com humor, né? Eu sou influenciadora de humor. Ela consegue separar a vida dela, né? A persona dela ali na internet com a vida pessoal dela, né? Mas quando você trabalha em cima da sua imagem, né? Hoje eu trabalho, né? As pessoas me conhecem como Steph Viegas, né? Tipo, ninguém... É a sua marca. Exatamente. Ninguém sabe que eu sou Stephanie Viegas, né? Tipo, ninguém sabe de fato, quem sou eu na íntegra. Porque realmente não é interessante mostrar. A gente tem que mostrar só as coisas boas, né, gente? Na vida, só as coisas positivas. Mas na parte da internet, eu sinto que a pressão psicológica, ela afeta até na minha qualidade do trabalho, né? Sempre me perguntam, mas Esté, você acorda e grava todo dia? Gente, não. Talvez, assim, há uns 10 anos atrás eu tinha essa energia de querer gravar todo dia, de estar ali aparecendo, de querer mostrar tudo. Você estava criando também a sua marca, né? Acho que é comum também nessa criação Sim. de marca a gente ter essa força de gravar sempre, até porque a gente não entende que quando a gente começa a empreender, mais do que você só gravar, você tem que cuidar de outras coisas burocráticas, né? Outras partes burocráticas também da sua empresa que te levam tempo. Sim, muito tempo, né? Eu sempre falo que quando você eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Apesar de não cuidar da minha parte financeira, entendeu? Precisar de 100% de ajuda, eu sou uma pessoa muito perfeccionista com o meu trabalho. Então, às vezes eu gravo alguma coisa, né? Eu gosto de fazer tudo, eu sou muito controladora com as coisas, eu sei como eu quero corte, e às vezes não fica da forma que eu quero quando eu coloco alguém, então eu me frustro, aí tenho que fazer tudo de novo. Então, assim,
o trabalho da sua imagem, às vezes você sabe, você idealiza muito na sua cabeça, não fica da forma como você quer, você desanima. É diferente quando, sei lá, eu trabalhei muito tempo em escritório, né, de marketing. Então eu tinha minhas funções, eu fazia minhas funções, beijo, tchau, gente, boa tarde, ia viver minha vida. Hoje, como a minha imagem, né, ela é meu trabalho e minha vida é o meu trabalho também, a gente acaba que, assim, tudo afeta. É um dia que você não se sente bonita, é um dia que você tá cansada, é um dia que você não tava afim de aparecer, mas isso afeta em todas as outras coisas que você vai ter que concluir, né? De um trabalho, uma gravação. Às vezes está na presença de alguém, já aconteceu de encontrar gente que, ai, te adoro, te sigo, eu tá assim, ó, ai, tô muito triste. Não quero falar com ninguém hoje, não quero que ninguém me veja. Ai, eu não sou hoje. feia assim, amiga, juro, só um dia ruim. Então, assim, hoje você ter o trabalho voltado para quem você é, diferente, sei lá, de uma atriz também, uma atriz, ela faz papéis, né? Então, assim, a influenciadora, ela normalmente, tá? A gente não pode falar por todas, porque tem muitas... Mas, assim, eu vivo da minha verdade, a minha pessoa. Então, tem dias bons, tem dias ruins, né? E isso afeta 100% no meu trabalho. Tem dias que a gente fala assim, cara, hoje tô uma máquina de vencer. Vou gravar 10 vídeos, vou sair uma linda e tal. Tem dias que eu acordo e falo assim, cara, hoje eu vou... sabe, trabalhar no computador, responder e-mail, fazer coisas burocráticas, porque eu não tenho, assim, não tenho energia, sabe, tá sem carisma. Quando a pessoa tá sem carisma, não importa. E aí a gente fala sobre a criação de conteúdo. Nem todo influenciador é um criador de conteúdo, né? A gente vê cada vez mais pessoas crescendo na internet, ou viralizando, ou sei lá, algum vídeo deu um boom, aí caiu no carinho que o brasileiro adora dar poder pra gente aleatória, né? Que todo mundo no Brasil é famoso. Todo mundo é alguém. Sim, de repente você tem um vídeo que bomba. Nossa, e aí é famoso. influencer. Influencer. Então, assim, pra quem cria conteúdo, né? A gente também a parte da frustração. Porque, assim, eu digo por mim, assim, eu posso não estar... Não é todo mundo, tá, gente? Mas eu falo por mim que muitas vezes... quando eu vejo um vídeo meu que eu me empenhei, pensei no conteúdo, fiz o roteiro, o briefing, fiz os cortes, fiz a edição. Quando ele não vai tão bem, isso afeta muito a minha autoestima. Óbvio, você se frustra. Mais do que eu tá feia, mais do que eu tá feia, Sim. entendeu? Porque a gente pensa assim, caramba, eu fiz com tanto carinho, aí eu, às vezes posto uma coisa tão boba e super dá certo, viraliza, assim. né? Então, assim, eu hoje, né, como influenciadora, eu tento separar um pouco a ideia, tipo, de criar os conteúdos e o que eu sou na minha vida, né? Porque acho que quando a gente está no começo, a gente não sabe muito bem dividir a nossa vida a pessoa que está ali, né, na tela, com quem a gente é na nossa entre os nossos amigos, nossos familiares. Né? É muito difícil, porque a gente acaba achando que aquelas seguidoras são amigas, às vezes nem todo mundo é sua amiga, então você acaba pegando carinho por algumas pessoas, né? Sem falar todas as coisas burocráticas que a gente passa. Gente, eu passei muitos perrengues. Sim. Né? Sabe, na parte burocrática, a parte de ser adulto é muito chato. Não é só gravar, porque também... Mas é uma construção, né? É uma óbvio. construção. Eu tô passando super por esse momento de... Você tá blogueira. Você tá blogueira. Tô chegando nesse... Porque, né, enfim, a gente é empresária, a gente precisa participar de vários processos. Sim. E esses processos não são processos que a gente entende, até porque... Até você conseguir contratar pessoas para preencher lacunas da sua empresa, você quem faz tudo, né? Então, até quando a gente olha uma influenciadora, a gente precisa entender que, além dela estar postando aquele conteúdo, teve o roteiro que ela precisou criar. A Estela, ela cria, né? Eu crio. Ela cria muito. Péssimo, eu tinha que ter focado no humor, sabia? No humor, só Era no só vídeo. no rir, só pra rir, entendeu? Mas não, eu quero fazer uma coisa floral, quero fazer uma escultura, quero pintar um quadro, quero pintar a casa, quero fazer um telhado, Sim. entendeu? Pra quê, gente? E até o processo de criação, de entregar esse conteúdo e principalmente, né, do financeiro de uma influenciadora. Nós trabalhamos com algumas influenciadoras, então a gente consegue observar isso mais de perto, que às vezes você
recebe, né, uma proposta de uma marca, você grava, você posta esse conteúdo, a emissão da nota fiscal vai acontecer depois que o financeiro da marca liberar, que isso pode acontecer 1 mês, 2 meses, não se sabe. E ainda depois de emitir a nota fiscal, elas têm mais ou menos 30, 60, 90, eu já vi até nota agora de 120 dias, Que isso, gente? 120 dias para receber. Então, eu queria saber como que você consegue organizar o seu financeiro, tendo em vista que demora para você receber esse pagamento. Mas, assim, basicamente, é importante a gente falar, tá, gente? Antes de eu entrar na Olimpo, antes de conhecer a Ju, todos esses caminhos que me levaram a estar trabalhando hoje com vocês, eu não tinha um controle financeiro. Por quê? Porque é exatamente como ela falou, a gente às vezes faz um trabalho e recebe daqui a 30, 60, 90 dias, principalmente de empresas muito grandes. Então, acaba que são várias empresas. Tem a empresa que assessora a gente, a empresa que mandou o trabalho, aí tem o parte da financeira. Então, assim, são vários caminhos até chegar a parte do recebimento. Porque, como eu falei, muitas pessoas acham que a gente posta o negócio, aí ganhei 30 mil dólares, acabou, vou comprar agora um Lamborghini. Então, assim, não é dessa forma que eu adoraria, gente, juro, eu já teria comprado umas 50 casas. Mas é muito difícil você cuidar realmente, porque a gente não é educado quando a gente é criança, né, na vida, né? A gente não é educado a ter controle da nossa parte financeira. Somos ensinados que a gente vai sair dos estudos e, sei lá, se fizer faculdade ou não, a gente vai ter um emprego, vai receber certinho todo mês e tal. A gente não é ensinado a ter uma vida de autônomo, a gente não é ensinado a saber controlar o nosso dinheiro, nossos gastos, né? Eu sou uma pessoa... Nem sobre pagamento de imposto. Nossa Você vai ter a segurança de que você vai ser CLT, mas como que vai pagar esse imposto, você não faz ideia, né? É só a segurança de que o imposto está sendo pago por alguém, né? Nossa, vocês não têm noção do que ela já fez por mim, tá? Porque eu já fiz os negócios bem loucos. Mas assim, como a gente não é ensinado, a gente não tem controle, a gente é muito ignorante nesse tipo de assunto, né? Sobre as nossas próprias finanças, acaba que é muito fácil ter um descontrole. Aqui no Brasil a gente tem muita coisa, a gente tem cartão de crédito, tem empréstimo, tem cheque especial, a gente tem muitas coisas para assim, bananando, né? A gente tem acesso, às vezes a pessoa não tem dinheiro na conta, mas, sei lá, o banco ali. Então é fácil a gente se perder, né? É fácil a gente perder o controle do nosso dinheiro. Eu digo assim por mim, eu sou uma pessoa muito metódica com o meu dinheiro, gente. Eu sou muito organizadinha. Sim. Assim, eu sou um pouco medrosa, mas na parte de imposto, de organizar, eu tenho muita dificuldade, porque eu não entendo. Então, se ela não me explica, gente, alguém na empresa não vem e me explica, eu não vou entender. Eu sempre falo, explica como se fosse um bebê recém-nascido, porque a gente não é educado a entender a logística, né? A entender por que a gente está fazendo isso, por que eu estou pagando isso, por que eu estou pagando essa taxa e tal. Mas eu confio que ela vem e me explica, né, gente? Depois de alguns anos, né, com você, a gente consegue compreender. Mas assim, a vida da pessoa que trabalha sozinho, do empresário, de autônomo, é sempre assim. A gente tem que ter muito mais controle do que um emprego, não é comum, né? Mas um emprego assim, assalariado, tipo... Você não tem a segurança que vai cair, quanto vai cair. Né, gente? Não faz essa... Tem vezes que eu nem tô sabendo, você que me fala, entendeu? Sim. Porque também a gente às vezes trabalha com valores muito altos, então como a gente às vezes recebe muita coisa, às vezes mais baixo e tal, fica sempre uma situação muito confortável. Eu falo isso que é um desleixo meu também, que eu já vi outras influenciadoras tendo, que como você está numa situação financeira confortável, você acaba não dando tanta atenção quando assim, mas é aquele trabalho que eu fechei e tal. Né? Isso é um desleixo meu, mas eu já vi que tem outras pessoas que fazem, outras influências também. Com certeza, é o que mais acontece, né? Mas isso não só na vida da influenciadora, né? Vida das pessoas. Eu acho que a vida das pessoas é realmente elas não olharem para esse lado financeiro. Porque é chato, amiga. Tipo assim, é difícil para quem não entende. A gente começa a achar legal quando a gente começa a entender. As pessoas sempre falam, eu não gosto desse assunto porque é chato. É chato porque a gente não entende, não é porque é chato, não é uma coisa ruim de se entender, é porque as pessoas, elas gostam de falar que elas acham chato ou ruim daquilo que elas não entendem. Mas quando você começa a entender o porquê que está pagando, o porquê que está fazendo, da taxa, o número, os juros, você começa a compreender e você pode mudar o jogo, você pode conseguir... você pode ver vantagem nisso, que nem você já me ensinou. Olha, coloca esse valor a mais quando você for fechar, né?
Então, assim, quando a gente começa a entender o porquê da gente estar fazendo, isso facilita muito a vida, né? Porque é muito difícil se precificar, é muito difícil você colocar, né, tipo assim, o valor de um trabalho, assim, porque não é que, o meu Reels é tanto, minhas fotos são tanto, assim, né? A gente tem um catálogo, a gente também tem, né, a parte lá, uma tabela de preços e tal, mas isso tudo pode ser muito bem negociado, dependendo da entrega e tal. Então, assim... E do custo, né? Por mais lógico. que você, como influenciadora, a gente acha que não tem nenhum custo envolvido na sua prestação de serviço, mas tem muito custo, principalmente para você entregar o trabalho com excelência que você entrega. Eu digo assim, como eu sou uma pessoa que faço muita customização, faço muita coisa manual, né, me pedem muito, né? Trabalho assim, Stephanie, a marca queria que você customizasse o negócio. Gente, sabe? É que assim, o meu chofer imaginário, Rudolf, que é imaginário, porque as pessoas acham que você tem um sempre que vai comprar os negócios para você. Eu tenho que ir até um lugar, procurar o material certo, às vezes o produto. Algumas marcas mandam, mas dependendo da customização, tem que partir de mim. Eu tenho que ir lá, tenho que comprar, tenho que procurar, tenho que criar da minha cabeça alguma ideia. Algumas marcas, elas são um pouco mais fechadas no briefing, né? Elas não te dão tanta liberdade criativa. Sim. Mas a maioria fala, faz o que você achar legal, o que tem a ver. Aí você começa a viajar, quando você está vendo, você está gastando R$1.000 para fazer um vídeo que você estaria ganhando, sei lá, 5, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu só fui descobrir, entendeu, o meu real custo depois de muito tempo, porque você acaba se empolgando, porque você quer entregar o melhor, você quer fazer o melhor, você quer que aquilo dê certo, engaje, você quer que a marca goste, você quer que tenha a sua identidade visual. Entrega de valor, né? Realmente. Entregar com valor é caro, obviamente. Muito mais caro. Qualquer coisa que você vai fazer com excelência vai ser mais caro. Não tem nexo, entendeu? Eu fico, tem um troço aqui nesse meu coraçãozinho quando fecha um trabalho que normalmente as agências, elas fecham, né, várias influenciadoras e tal. Aí a ação era uma marca cor-de-rosa, vamos dar assim um exemplo. Aí eu vejo, né, o briefing, a marca, estudo a marca, vou no evento toda de rosa, a cara da Barbie Malibu. Aí eu chego lá, tem uma de azul, uma de não sei o que, amarelo e tal, o evento é todo cor-de-rosa, eu falo, gente, o que custou botar uma roupa rosa, gente, uma blusinha branca que fosse, entendeu? Só pra ficar bonita na foto em grupo. Então, assim... É o cuidado de entregar o seu trabalho. É porque também, como a gente estava falando, todo mundo é famoso no Brasil, todo mundo é influenciador, todo mundo é blogueira e tal. Muita gente não se prende a esses tipos de detalhe, né? E aí você que é muito detalhe, que eu sou muito perfeccionista com esses pontos, eu acabo me frustrando mesmo com o meu trabalho. E eu fico sempre pensando, gente, tinha que estar ganhando mais, só para estar aturando isso, gente. Ela estragou nossa foto em grupo, né? Então, assim, a gente, né, eu sempre falo, cara, trabalhar com imagem, com rede social é muito bom, né? É muito legal. A gente tem uma abertura assim na nossa vida, viagem, recebidinho, mas recebidinho não paga conta, o shampoo que chega lá lindo, ele não paga. Oi, não paga a conta. Da marca, da conta de luz? Cara, eu tenho aqui um Livin Mara. Nossa, tem um negócio aqui bom para cabelo. Você é careca, moço. Não, mas vou mandar. Entendeu, gente? Assim, é um universo. E é o que eu falo, você ser famoso não te faz ganhar dinheiro, tá? É você trabalhar em cima da fama. Muita gente é muito famosa, muita gente é super conhecida e você vê que às vezes a pessoa não ganha dinheiro, não tem trabalho e tal. Então, assim, grandes marcas às vezes não fecham com pessoas muito famosas, né? Por isso, cada vez mais a gente está vendo aí notícia, nossa, fulano era de novela e agora não tá bem e tal. Trabalhar em cima da fama, porque é você saber ver as oportunidades e estar sempre ali criando conteúdo. Infelizmente, gente, ser só famoso não te dá dinheiro. Se é só uma linda, não dá dinheiro. Você precisa criar a sua marca, mas Sim. isso você vem muito tempo construindo a sua marca. Sim. Até porque, assim, é muito fácil quando a gente cria uma empresa, né? Então, eu tenho a Olimpo. Obviamente, eu consigo minimamente dividir, né? O que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, que eu tô construindo uma marca. Mas ainda assim é difícil. Inclusive, tô nesse processo de entender também quem é a Juliana fora da Olimpo, né? Fora da contabilidade, porque também me abre muitas portas, mas ainda assim a gente precisa fazer essa divisão, sim, lógico, que é o que você estava falando. Mas conta um pouco de como foi o seu começo, como você começou a produzir conteúdo na internet. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas eu vou falar para vocês como é que eu comecei na internet.
Eu comecei fazendo artesanato, sabe? Assim, vou viver da minha arte na praia. Eu era essa pessoa, eu era esse meme. Quando eu comecei com as redes sociais, eu não tinha muita consciência do que as redes sociais podiam, assim, dar de retorno, né? Nem muito menos de ganhar dinheiro, tá? Eu comecei, assim, eu tive, né? Eu estava na época da minha faculdade, eu acabei perdendo meu pai no meio do caminho. E aí a gente ficou numa situação péssima. Por quê? Porque não tem o controle financeiro, né? A família, né? Os adultos da época também não tinham. Não tinha. Não Ninguém tinham. tem, né? Ninguém tem. Ninguém tem. E aí acabou que eu comecei a passar por muita dificuldade, mas eu já estava numa faculdade, assim, muito boa. Ela tinha um custo muito alto. Na época a gente foi, assim, devendo até não sei quando, mas eu tinha notas boas, todo mundo passava um pano, graças a Deus. Mas eu comecei a fazer artesanato. Eu comecei a ver, isso eu tô falando de... Gente, me formei tem uns 12... Mentira, 2 anos... Uns 12 anos, 13... Me formei tem alguns anos aí. E aí, na primeira faculdade... E aí, nessa primeira faculdade, eu lembro que tinha uma época, eu não sei se você vai lembrar, que vendia umas pulseiras, assim, de trançadas de macramê. Sim. E eram caríssimas, gente. Era tipo assim, 200, 300 reais uma pulseira. Sim. Eu comecei a ver uma senhorinha no centro da cidade fazendo. Eu ficava olhando todo dia lá no ponto de ônibus, ficava olhando a senhorinha fazer e tal. Botei um vídeo no YouTube, aprendi a fazer a pulseira. Aí eu falava para as minhas amigas, não comprem. Eu faço. Eu faço. Aí meu namorado da época falava assim, você tá falando para os outros não comprarem, você nem sabe fazer. Eu falei, eu sei fazer. Eu vi ela fazendo, eu sei fazer isso. Deixa comigo. Eu sei fazer, tá doida? Deixa comigo que Confia eu faço. aqui na mãe. Aí eu comecei a fazer as pulseiras. E aí, na época, eu tinha um cabelo bem longo, louro, eu era tipo assim, eu fingia, né, que eu era modelo, porque eu não era, zero modelo. Nunca fui, gente, com esse perfil aqui. E aí, eu ficava tirando foto das minhas pulseiras assim, ó. Eu já imagino essas fotos. Assim. No Orkut. Já imagino muito. Era nessa energia. Eu vendi também, tá? Comecei também vendendo... Arte na praia? Arte na praia. E aí eu comecei a vender as pulseiras. E aí eu colocava, tipo assim, se uma pulseira era 200 reais, eu vendia 50, porque meu custo era muito baixo. Eu comecei a comprar coisa até da China, né? Bem no começo, assim. E aí eu vendia na faculdade. Aí eu comecei a ficar um pouco mais sagaz. Eu comecei a reparar que salão de beleza era um negócio. Aí eu ficava num lugar fazendo a unha, eu colocava minha mãe e minha tia, cada uma numa ponta de um salão para fazer a unha. Eu falava, na hora que tiver bastante mulher no salão, assim, você fala, você trouxe as pulseiras pra eu ver? Aí eu falo, peraí. Aí eu vinha com um negócio assim na minha bolsa desse tamanho, só de pulseira. As pulseiras tudo com um precinho. Aí sempre vinha alguma assim, né, alguém que fazendo cabelo, porque eu ia dia da semana, que é onde as ricas estão. As ricas estão no dia da semana, né, na terça-feira, numa quarta. Aí vinha alguém e falava, ai, posso olhar também? Eu falava, claro, só marca um pouquinho, porque ela tá vendo antes, aí você pode ver. Então, comecei vendendo artesanato, assim, de boa. Comecei a fazer coroa de flores, que agora tá muito popular, mas lá atrás era uma energia meio capricho. Sim. Aí vendia muita coroa de flores, comecei a vender para carnaval. Comecei a fazer top de sereia. Eu sou muito boa, a humildade da gata. Eu sou boa com coisas manuais. Boa. Eu sou excelente, a verdade é. Eu sou muito boa, não existe nada que eu não possa fazer. Assim, mas assim, eu gosto de fazer. E na época, era o que estava me dando dinheiro, porque eu era estagiária, né? Uma coisa má. Porque o estagiário hoje, né? Lá atrás, gente, coitada, se eu ficasse feliz de comprar um pão, já estava ótimo. Então, eu era estagiária, fazia esse artesanato durante a semana. E final de semana eu trabalhava com eventos, assim, né? Minha tia, né? Uma amiga da minha mãe fazia casamento, 15 anos de rico, e eu tava sempre lá carregando caixa. Então, assim, eu fazia essas 3 coisas. Quando eu comecei a reparar que a internet, ela estava me dando muito retorno, porque eu sempre fui ensinada a vender para uma pessoa, né? A encontrar alguém, vender o produto. E aí eu comecei a ver muita gente me pedindo. Presencial, que é muito diferente também, né? É totalmente diferente, o comportamento totalmente. Totalmente. Online. E aí eu comecei com esses artesanatos e tal, e aí as lojas começaram a mandar mensagem. Oi, você é modelo? Aí eu, sim. Vou fazer esse conteúdo. Só fazia foto da xícara. Que é assim, ó, só foto da xícara, que você fica assim, igual a xícara. Aí eu ficava assim, não, sou modelo. Aqui assim. Então eu comecei a postar as coisas, na realidade, nas redes sociais,
Porque eu fazia as minhas fotos com as coisas, com as coroas e tal. E como tinha um cabelo muito comprido, aquela fase que todo mundo teve, as pontas louras, meio surfista, que ninguém sabia surfar. Californiana. E aí, californiana. Eu amava, eu me achava uma Eu linda. amava também. Assim, tinha 3 fios de cabelo. O cabelo não aguentava mais descolorir. 3 fios de cabelo, assim, uma rata. Ralinho. E aí eu comecei a trabalhar com as redes sociais dessa forma. E aí teve um cara que me conheceu pelas redes e falou assim, cara, eu gravo, vamos fazer um YouTube seu, vai se dar muito bom, porque você é muito espontâneo. Eu falei, bora, o Júnior maravilhoso, o Júnior já me abandonou, a gente tá morando fora, me abandonou, tá com família, todo feliz, mas ele podia voltar para me ajudar de novo. Valeu, Júnior. Mas assim, eu fui tendo caminhos, assim, as pessoas foram me procurando, eu não busquei me tornar influenciadora, né? Acho que hoje a gente está falando de um universo em que muitas pessoas elas falam, não vou estudar, vou ser influencer. Não vou estudar, estudar não leva em nada. Gente, o fato de eu ter feito marketing de planejamento foi o que me deu abertura para eu entender o mercado também digital. Por quê? Porque eu era uma pessoa crua. Nem existia ainda, Não né? existia. Você foi descobrindo esse mercado digital junto com o processo dele mesmo. As pessoas não conseguiam entender. Eu falava sempre, as pessoas achavam que tudo era os recebidos e tal. Quando eu comecei a parar e falar, cara, eu acho que dá para ganhar dinheiro com isso, entendeu? A gente tá falando de muito tempo, tá, galera? A gente não tá falando de uma realidade de 5 anos atrás. Então, assim, hoje eu sinto que as meninas muito mais novas, elas falam, quero ser influencer, quero ser blogueira. Amiga, faz um curso. Você não precisa nem fazer faculdade, mas faz um curso. Estudar, ler um livro, sabe? Eu sei que é difícil. Mas assim, a gente tem que entender, né, o que a gente está vendendo, como a gente está se vendendo, como a gente tem que se portar, tudo. Porque assim, eu virei influenciadora, do nada. Aí você vai abrir uma marca, você não vai saber nada da sua marca, não vai entender nada de marketing, nada de finanças, nada, tipo assim, nada de mercado, entendeu? Até para você... E tem que saber sobre tudo. Tudo. Pelo menos um pouco de tudo, entendeu? Senão é muito fácil você ser passada para trás. Eu que fiz 2 faculdades até hoje me passam para trás, gente, entendeu? Isso não dá inteligência para ninguém, né? Coraçãozinho também. Mas assim, eu vejo que muita gente está nesse boom de não vou estudar, não tem nexo estudar, para que eu vou estudar, para que eu vou fazer um curso? Gente, é tão importante quanto antes de você se tornar influenciadora, você entender o mercado. Ele não é uma coisa assim, você pode ter o azar de postar muito conteúdo e não dar em nada. E aí você vai sempre ficar assim, nesse sonho até quando? Sim, entendeu? De deixar acontecer. Mas até nessa parte de criação de marca, né? Mais do que você pensar em criar essa marca, você tem que estruturar para você fidelizar clientes. Mais importante que ter números. Exatamente. E como foi para você? Eu acho que até nesse processo que você passou de começar a criar conteúdo para a internet, quando você participou de um reality, foi quando você teve um boom de números de influenciadores, que é uma das coisas que conta na vida de uma influenciadora. Como foi para você começar a produzir conteúdo e fidelizar, né, essas pessoas em quem era a Esté depois do reality, a Esté no dia a dia, né, e o seu processo em si. Cara, eu participei de um reality tem uns 8 anos, né, o meu primeiro reality, que o segundo foi há pouco tempo, deve ter uns 3, 4. Já estávamos juntas. A gente já fiz umas coisas. Enfim, o meu primeiro reality, eu já tinha uns 300 mil seguidores, tá, antes de entrar no reality. Eu fui... me procuraram, perguntaram se eu tinha interesse. E na minha cabeça era muito... Você já tinha bastante seguidores. Eu já tinha seguidor, eu já tinha. Mas você já estava eu não faturando? criava... Não, então, eu não ganhava tão bem, mas eu sabia que eu podia estar ganhando. Mas você ganhava alguma coisa? Eu ganhava para fazer foto. Foto de loja, mas não como influenciadora. Eu acho que esse termo, ele foi sendo criado, assim, sabe? Mas nessa época, quando me chamaram para participar do primeiro reality. Até as marcas, depois disso, também começaram a valorizar mais e começaram a investir como marketing nas influenciadoras. Aí porque era muita coisa de atriz, né? Você via muita atriz fazendo, muitos atores, você não via, tipo assim, uma pessoa que é próxima de você. Porque a gente sempre coloca que uma atriz é alguém muito intangível, alguém no pedestal. Um influenciador, ele parece que é aquela pessoa que você conhece, uma amiga sua, alguém que está ali no mesmo bairro que você. Então, as marcas começaram a enxergar isso como um mercado novo que era legal investir, né? E eu lembro que no primeiro reality, na minha cabeça era muito certo, assim, eu falava, cara, eu vou participar, porque aí eu vou ganhar mais seguidor, e aí eu vou ganhar mais dinheiro. Na minha cabeça era muito certo, assim, sabe? E
assim, não importava o que eu fosse fazer lá dentro e tal, eu falava, cara, eu tenho que participar, entendeu? Fazendo certo ou errado, eu tenho que participar. Por quê? Até quem não gosta de mim, o que acontece muito isso até hoje em dia, às vezes tem quem não gosta de você, mas quando sai e te acompanha na rede, por mais que ela não goste, viu um conteúdo que ela gostou. E aí, às vezes, a pessoa fica. E aquilo vai mudando. Às vezes a pessoa não gosta de você e tal, te odeia, meu Deus do céu, você é uma pessoa... Ela dá espaço para você se apresentar novamente de um outro modelo, um outro formato, enfim, conhecer melhor. Isso. E o reality, ele foi assim, foi uma loucura, porque em 6 meses, de 300, eu bati 1 milhão de seguidores, né? Mas eu sempre criei conteúdo. Tanto que quando eu saí do reality, eu fui fazer umas reuniões, né, com algumas assessorias, né? E 2 que me lembram, assim, eu lembro como se fosse agora. Falou assim, olha, o que você quer fazer, que eu gosto dessas coisas de faça em casa, decoração, mesa posta, porque hoje meu conteúdo foi mudando. Mas na época, esses 2 assessores falaram assim, olha, isso não dá dinheiro, todo mundo faz isso, foca em moda. Gente, eu não entendo nada de moda, eu só me visto. Então, assim, eu não entendo nada. E na época eu fiquei meio assim, ai, que saco. Entrei focado mais em moda, comecei a fazer muito vídeo de look. Isso me deu muito retorno? Me deu. Mas hoje eu estou fazendo mais, assim, focado na minha realização pessoal, que são as coisas que eu gosto e tal. Não aí... pra bombar, né? Porque aí quando você se torna, quando influenciadora se torna a sua profissão, não tem como você sustentar ser algo que não faz parte do seu dia a dia e quem você é. Lógico, assim, lógico que lá atrás funcionava, né? Focar em looks e tal, eu saía mais, eu era mais nova. Hoje em dia, gente, pra eu sair de casa, eu tenho que ter um bom motivo. Se não for pra academia, entendeu? Um chá da tarde pra comprar flores é difícil. Então, assim, lá atrás até tinha um certo nexo. Mas e a segunda assessoria, que foi que eu cheguei para ela e olhava assim para ela e falava assim, olha, eu vou ganhar muito seguidor quando o programa sair. Ela me olhava, ela, como você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Aí ela, não, você foi uma pessoa amada, o diabo, eu falei, eu não sei, mas eu vou ganhar muito seguidor. Eu tenho certeza que a gente vai fechar muito trabalho, se você fechar comigo. Porque lá atrás não era como se é hoje, que você tem uns 10 mil seguidores, você já é micro-influenciador, isso já virou um trabalho. Lá atrás, eu com 300 mil seguidores, assim, implorando pra mulher me assessorar. Não conseguindo se sustentar. Porque naquela época, gente, era assim, o Felipe Neto e acabou, sei lá, juro, era só os youtubers, assim, e ninguém se importava com influenciadora, porque lá atrás 300 mil era um número gigantesco, né? A gente fala assim no Brasil que tem muita gente, mas assim, as pessoas não tinham tanta credibilidade que isso era uma forma de ganhar dinheiro. Então o reality para mim foi muito bom, porque ele me abriu portas para as pessoas me enxergarem e falarem, esse conteúdo é legal, vou ficar. E aí gerar uma comunidade que gosta de você, independente das mudanças da sua vida. Porque também, quando você é influenciadora, você não é vendedora da Farm, tá, gente? É porque as pessoas acham que você, vou vender essa brusinha e tal, e bater meta. Não existe isso. A gente vira um outdoor. É um outdoor, não significa que é importante também ter vendas, algum retorno, mas assim, a gente é um outdoor. A gente é pago para ser um outdoor, para estar vestindo, para estar usando, para estar falando, né? E lá atrás isso era muito nítido, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, uns 10 anos atrás, assim, era mais nítido ainda, na época de faculdade e tal. E eu olhava e falava, cara, isso é tão óbvio. Por isso que eu falo, a importância de ter estudado antes de ter me tornado influenciadora foi o que me ajudou a conseguir estar entrando no mercado. Porque... E de você também já ter tido uma experiência como uma funcionária, por exemplo. Nossa, eu já quis botar tanto laxante no cafezinho dos outros sendo estagiária, gente. Já aconteceu, mas nunca fiz, já pensei, mas nunca fiz. E é importante a gente entender o mercado, assim, no off. É que tudo agora as pessoas acham que é online, mas assim, o off ele é muito importante. O off é o que te ensina, né? A prática é o que te ensina. Hoje eu entendo... o off é até do descansar, né? Tudo. Eu me sinto culpada, às vezes, quando eu tô tirando um dia pra ficar em casa com os cachorros. Pra olhar uma planta cair no meu jardim. Eu fico me sentindo culpada. Eu fico, cara, tu tinha que estar gravando vídeo, criando conteúdo. Tal. É a culpa, né? A culpa da empresária. Que, como eu brinco, quando nasce uma empresária, nasce uma culpa logo em seguida. Me sinto super culpada. De produzir. Vender, enfim... Tudo. Ter cliente. Tudo. Você tá querendo ser
sempre ser a melhor e tal, e a gente, às vezes, nesse caminho, a gente esquece do porquê que a gente está fazendo aquilo. Eu sempre falo isso também pro meu namorado. Eu falo assim, cara, vamos sentar aqui, olhar as plantas do jardim caindo, as flores caindo. E ele fica assim, ai, mas aí a gente tem que fazer alguma coisa aqui da casa e tal. Eu falo assim, pô, a gente batalhou tanto para comprar casa, para montar do jeito que a gente quer. A gente não consegue sentar e aproveitar a casa. Então, às vezes, a gente está querendo sempre produzir conteúdo, fechar, trabalhar, pensar numa estratégia nova, e não sei o quê, vou montar brief, vou mandar 20 arquivos hoje para vocês analisarem. A gente não consegue aproveitar o caminho que a gente percorreu, porque meu sonho era esse, aí você chegou no seu sonho e você não sabe viver. E é hoje que eu acho que é o maior problema, assim, como sociedade de influenciadores. A gente vê muita ostentação. Né? As pessoas estão sempre querendo mais e mais. Pô, o que tem tanto na rua? O que tem tanto ali? Material que você precisa ter para se provar, sabe? Tipo, você já conquistou aquilo, agora curte o que você tá. Aproveita. E até como mulher, principalmente, é realmente você abraçar e falar, meu, olha onde você já chegou. Olha o que você já Mulheres construiu. não têm hobbies. Mulheres não têm hobbies. Não tem hobbies, não tem momento de realmente se abraçar. Se abraça, se acaricia, realmente entende que você chegou aonde você... Tá no auge. Imaginou que nunca chegaria. Eu vou falar assim, abertamente, eu sempre pontuo. Eu olho assim para as minhas amigas, tem uma amiga minha, tipo assim, eu queria ser não sei o quê, eu queria ser... Eu ficava assim, gente, só quero dinheiro, eu sempre quis dinheiro, meu Deus do céu. Assim, não tendo que fazer um pack do meu pezinho, eu só queria dinheiro, pelo amor de Deus. E aí as minhas amigas falando, cara, tipo, você teve tudo, conquistou tudo que você queria e tal. Eu falava assim, mas também eu queria uma casinha, branquinha, não sei o quê. Eu falava, cara, mas era muito, muito meu foco. Hoje eu aproveito mais. Eu sou muito mais offline que online. Aproveitar até o processo, lógico. Né? Porque você pode realmente querer uma casa, mas hoje você não vai conseguir conquistá-la. Então, aproveitar esse processo até você chegar realmente aonde você quer. Porque a gente tende a ficar muito focado em trabalho, em meta, em foco e tal, e a gente esquece de estar vivendo, né? Assim, lógico, falando num patamar de privilégio, né? Tipo assim, já tô bem agora e tal, são outras realidades. Mas lá atrás, eu queria muito vencer. Eu já peguei uma diária num estúdio que eu gravei 70 vídeos num dia. Sabe quando eu faço isso de novo? Nunca. Eu pago alguém para gravar e fingir que sou eu, gente. Não consigo ter energia. Mas o foco de você querer vencer, eu queria muito. Eu falava, cara, vai dar bom, vai dar certo. E deu certo, entendeu? Só que hoje, eu falo assim, vou aproveitar isso com quanto? 60 anos? Não, tem 60 anos, eu vou estar uma senhora aposentada, não quero saber, eu quero estar comendo bolo na minha casa, entendeu? Eu quero estar comendo bolo, 30 tipos de bolo com muito café, até passar mal, entendeu? Por favor, então agora que eu tô curtindo a casa pra não estar reclamando, porque eu quero ser uma velhinha que reclama de tudo. Com certeza. Eu sou fã de velhinhas que reclamam de tudo. Com certeza. As pessoas falam muito que influenciadora não é empreendedora ou não é empresária. E eu queria saber quando você se reconheceu como uma empreendedora ou como uma empresária, chame como você quiser. Rapaz. E como que é para você ser uma empresária? Então, eu não sei como eu vou colocar isso assim em palavras, mas mesmo que você seja a cara da sua empresa, né? Você tem que ter muito mais cuidado do que, assim, não vou falar que uma loja, porque eu já tive loja. Tinha que ter muito cuidado também, porque a gente estava lidando com pessoas, né? Quando você é sua própria empresa, né? Que nem hoje eu sou minha própria empresa e tal, né? Tenho que fazer várias coisas que eu não gosto de terceirizar nada. Mas, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque tudo pode me prejudicar, tudo pode acabar com a minha carreira, né? Tudo que você tem é seu nome. É minha cara, entendeu? Eu tenho que fazer, assim, só eu tenho identidade. Então, quando você, né, que nem eu já tive loja, ela funcionava super bem, eu amava, era muito estressante. Nossa, eu não sei como as influenciadoras conseguem ser influencer, ter 20 lojas e tal, porque é desgastante. Mas quando assim, dá errado, você coloca alguém para responder na sua loja, não sei o quê. Mas quando você, como pessoa, empresa, faz alguma coisa errada, isso afeta totalmente o seu trabalho, né? Eu acho que eu comecei a enxergar realmente o meu ponto que, eu sou minha própria empresa, minha cara empresária, eu sou, assim, né, o núcleo, marca, né? A marca. Quando eu comecei a entender que tinha muita coisa que não valia a pena, sabe? Eu sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa... Quem não é, né? 2025 e tal. Mas, assim,
Eu sou uma pessoa que eu falo muito, né? Não sei se deu para reparar. Eu falo muito, eu sou muito expressiva, então alguma coisa que eu não gosto eu quero responder na hora. Eu sou muito, assim, sabe? Eu sou explosiva. Eu comecei a reparar que se eu queria ser levada a sério como pessoa / empresa, né? Eu tinha que, vários momentos eu tinha que me silenciar. Isso é muito difícil para mim. O problema para mim, nossa senhora, cada dia pegando um tercinho, assim. Mas assim, eu comecei a reparar que o meu negócio só ia funcionar se eu conseguisse separar, sabe? A ideia do que é Esté Viegas para Stephanie. Sim. Porque, assim, a gente comenta muito sobre a pessoa que é empresária. Você imagina que a pessoa tem, assim, um negócio, um estabelecimento, uma loja, uma marca e tal. Mas a gente quase não fala das empresárias que são a própria empresa. Você é sua marca. Então, você às vezes tem que se desligar. Não pode levar tanto pro pessoal. E eu sempre levei tudo muito pro pessoal. Definir, né? Até onde vale a pena. É você, sabe? E até onde... Eu também lido muito com isso, até com o fato de quando o cliente manda uma coisa que, calma, a Juliana responderia assim. Não, mas a Olimpo... A Olimpo vai fazer ela diferente. É muito mais evoluída, ela tem uma inteligência emocional. A vontade é de... Mas assim... Exato. Mas eu tenho muito essa energia, que às vezes eu olho e falo que nem alguém fala, ai, você é feia. Eu tenho vontade de falar, você é mais feia que eu. Eu não podia estar falando isso, porque eu nunca vi uma bonita me ofender. Entendeu? Sempre uma pessoa mais feia que eu. Mas eu comecei a reparar que, de repente, isso me atrapalhava como marca. Né? Que alguma outra marca podia estar vendo e podia ter essa parte. É lógico que às vezes na vida adulta a gente dá uns deslizes, uns devaneios, né? Que tá calor, né? Às vezes a gente age assim. Mas eu comecei a entender que existiam guerras que não valiam a pena serem, sabe? Eram batalhas que já não eram minhas. Então hoje, assim, como empresa, eu já entendi que, cara, tem muita coisa que eu vou ter que passar um pano. Engolir um sapo, ignorar, sabe? A Esté Viegas vai ter que... A Esté Viegas vai ter que fazer muita terapia. Até porque o que a gente... Nem vou entrar tanto nessa parte, porque aí a gente realmente abre uma grande lacuna que deveria ser entendido por todo mundo, mas a gente vê que na internet virou realmente terra de ninguém, né? Que ainda, além da Esté Viegas, então, tá com esse pensamento de, então, não vou responder, isso aqui eu vou ter que deixar passar, não vou poder passar por cima, não vou poder falar, responder, enfim. Mas tem os seus sentimentos por trás, lógico, né? Gente. Aquelas coisas que machucam também. Porque assim, eu não sou só ódio não, gente. Não sou só raiva. Eu tenho sentimentos. Tem dias que a gente acorda e vê uma coisa e a gente fica super triste. Eu fico muito triste. Eu leio coisas que assim, eu não falaria nem pra alguém que eu desejo mal, porque eu desejo mal, tá? Quando eu vejo comentários, eu fico em choque. Eu falo, gente, como essa pessoa mesmo. parou pra responder e comentar isso? Não faz coragem. sentido. Não, porque a pessoa escreve, ela lê e ela aperta pra mandar. Pra mandar, exatamente. Porque tem vezes que eu quero fazer mal pra alguém, entendeu? Mas eu penso muito, Deus põe a mão no meu ombro, assim, a gente para. Mas assim, eu fico muito incrédulo, porque eu mesmo lá atrás, antes mesmo de seguidores, eu não tinha essa disposição de ficar jogando, assim, a minha opinião, né? Porque as pessoas falam, é minha opinião. Se não tem empatia, não é opinião, é ofensa. Exato. Se a sua opinião é uma ofensa, então não tem que ser dada, sabe? E assim, a internet, ela é um poço de gente muito frustrada, porque as pessoas adoram reclamar daquilo que elas facilmente gostariam de estar vivendo. Por isso que existe muito essa onda de ódio entre... sobre ser influenciador. Porque sim, gente, tem muita gente cabeça oca que é influenciador, mas tem muito empresário cabeça oca, tem muita médica cabeça oca, tem gente idiota em qualquer mercado. Não é só influenciador, é porque realmente os influenciadores se esforçam para queimar, né, a categoria. Mas assim, eu falei até com a minha irmã, as pessoas têm raiva daquilo que elas facilmente estariam vivendo. Tipo assim, você não merece, que teve um cara que me xingou, né? Que não merece, não sei o quê, enquanto vai estudar. Eu falei, moço, mas 2 faculdades, a terceira não tem mais joelho para fazer a terceira faculdade. Nem sabe da sua vida e quer só apenas julgar. E mesmo né? que não tivesse faculdade, porque isso não é Não termina nada. Não, nada. Quanta gente tem faculdade aí, nossa, escreve tudo errado, dá um... Mas assim, as pessoas facilmente criticam aquilo que elas gostariam de estar vivendo. Quem não quer chegar para uma marca e falar assim, a marca tal vai te levar para não sei onde, vai viajar, tudo pago. Isso é lógico que você quer estar vivendo isso, entendeu? Sim. E é a mesma parte da questão de ter dinheiro no Brasil. As pessoas, elas acham que quem tem dinheiro é vilão. Porque a pessoa é rica, ela é ruim, ela é malvada.
Minha filha, você vai estar trabalhando que nem uma maluca, criando coisa para ficar a vida inteira ser ferrada? Gente, então você está odiando alguém que está tendo uma coisa que você poderia estar vendo. Ah, porque é privilégio e tal. Gente, não existe, não tem mérito no mundo, não existe justiça. Então, assim, ao tempo que a pessoa está ali me criticando, ela podia estar fazendo algum negócio, tá ganhando dela, não enchendo o meu saco, né? Porque existe muito essa cultura no Brasil de odiar as pessoas que têm dinheiro. Você odeia alguém que está com uma vida um pouquinho melhor, porque você não está gastando essa energia para você ter. Sempre falando que a gente está numa posição de privilégio. Mas assim, pô, amiga, em vez de estar ali comentando, faz um negócio que você gosta. Mas eu escutei até uma frase que fala que geralmente você critica no outro aquilo que você tem de excesso ou aquilo que você tem de falta. Sim. Então, realmente, pode ir muito para esse caminho. E também, trabalhando com a internet, você já viveu coisas que não são tão legais assim. Como pessoas que se aproximaram de você para ganhar alguma coisa. Ou pessoas que, infelizmente, até, né, vi o seu vídeo, participei desse processo, mas vi também o vídeo na rede social que você comentou de uma assessora que, infelizmente, pegou um dinheiro seu, né? Então, como que você lida com essa estrutura, até de quem você vai colocar para dentro do seu negócio, com quem você vai trabalhar? Eu sei que, infelizmente, né, principalmente nós como pessoas boas, a gente talvez ainda vai quebrar muito a cara, porque a gente ainda confia. Eu tô pensando realmente em vender tudo, viver numa fazenda só com os animais. Que a gente ainda confia bastante nas pessoas e tá tudo bem, isso vai ser e sempre a gente não peca por ser bom, a pessoa que peca por não saber aproveitar. Exato. Então, a gente já estava junto nessa situação, a gente já estava juntas, né? Juntas, então, eu tive poucas assessoras, né? Eu nunca fui, quando eu falei para você, eu sou contratada, eu nunca fui exclusiva de nenhuma agência, né? Mas eu sempre fui muito leal aos trabalhos. Então, essa marca aqui fechou comigo, se é a marca X fala, mas eu consigo fazer o dobro por essa ação. Fala, não importa, eu já fechei com outra agência. Eu sempre fui muito leal às agências, às assessorias. E uma das assessoras que eu tive mais carinho, afeto, anos de relação, eu comecei a ver que ela não estava me pagando algumas coisas. Por quê? Por conta do meu próprio desleixo. Até para as pessoas entenderem como que funciona uma assessoria de uma influenciadora, essa assessoria, ela participa no processo de fechar com a marca. Então, geralmente, a assessoria ela tem uma porcentagem que é definida antes com a influenciadora. Então, se elas têm um contrato, elas já definem quanto que vai ser, né, da assessoria. E, geralmente, essa divisão já é feita até pela marca. Então, quando a marca vai pagar, ela já costuma pagar separado. Então, o que é da Esté como influenciadora e o que é da assessora. Isso, principalmente, se você, influenciadora, tá pagando imposto da sua assessora, você está pagando imposto que não é seu e está aumentando a sua alíquota de imposto. Então, olha para isso. Mas é assim que funciona o trabalho, geralmente, de uma assessoria. Geralmente, assim. Geralmente, quando a assessora não quer te roubar, ela faz assim. Aí tem algumas assessoras que cobram 20, algumas 25, algumas 30, tudo depende do seu contrato, dos valores, enfim. E foi uma assessora que se tornou minha amiga, né? Por conta de anos, você acaba, a pessoa frequenta a sua casa, se torna amiga, você sabe dos problemas dela, você conta os seus. Comecei a reparar que tinha muitos trabalhos que, apesar dessas notas, né, de você paga 30 dias, paga 60, eu comecei a reparar que tinha algumas coisas que não estavam entrando. E aí eu comecei a ficar meio, né, mas, de novo, foi um desleixo meu. Por quê? Porque eu, em vez de falar, olha, a gente marcou com a marca Xzinha, eu já tinha que ter recebido, era um desleixo meu. Eu tinha que estar mais atenta a isso. Mas pelo tempo que você tem de confiança com uma pessoa que está ali com você há anos ali trabalhando, sabendo suas dores, eu confiava assim, de olhinhos fechados. A assessora não vai cuidar do seu financeiro. Isso que eu tento levantar muito para elas, inclusive. Não vai, não cuida. Não importa se é sua melhor amiga, não vai cuidar da parte financeira, entendeu? Até porque se tem já essa divisão desde o início como marca, em que, olha, eu vou receber o cachê tal, mas a assessora levou os 20, ela já foi paga. O dela, ela vai resolver, entendeu? Sim. Mas algumas marcas, algumas empresas demoram mais até pagar um influenciador. E aí, eu fui descobrindo algumas coisas, né, algumas situações. E nessas descobertas eu vi que eu não estava recebendo, algumas coisas não estavam sendo passadas para mim. Ela me queimou também no mercado, porque ela
Ah, não, vamos fechar com outra menina e tal, não sei o quê. E a parte que até foi meu cunhado que descobriu que uma empresa tinha fechado comigo um valor X, só que ela tinha me dado metade desse valor. Falou, olha, eles querem fechar com você agora, é isso aqui, ó. Aceitam ou não? Aí, tipo assim, aceitei. Sendo que desse que eu aceitei, ainda tinha os 20% dela. Detalhe, depois de descobrir muitas coisas e tal, meses e não sei quanto tempo, descobrimos que o valor era o dobrado. Ela tinha pegado metade do valor e o meu valor, que estava na metade já do que ela tinha pego, ela ainda pegou os 20%. Então ela estava levando mais que eu que criava conteúdo. Então, assim, nesse mercado, por ser uma coisa que já está rolando há muito tempo, ser influenciador e tal, ser autônomo, vamos botar assim de uma forma geral, ser autônomo, você é uma coisa nova, não tem tantas, ele é fácil, ele tem muitas falhas assim no sistema, né? Diferente, sei lá, trabalhou numa empresa, que às vezes também tem falhas, né? Tipo assim, uma empresa, eu trabalhei na empresa de marketing tal. As coisas são todas ali, estão na folha de pagamento, quando você tem uma assessora, que por mais que você tenha um contrato, é muito fácil a pessoa te enganar, porque ela vai passar para você, porque ela é intermediária entre o influenciador e a marca, e aí ela vai falar, olha, o valor é tal. Giovanni, você não leu o contrato? Gente, na correria do dia a dia, muitas empresas não fazem contratos também, tá? Muitas. Eu acho não é que assim, nossa, nem toda empresa. Às vezes, lojas menores, principalmente roupa, moda, que são às vezes muitas dessas lojas de Instagram, que assim, tem o CNPJ, mas assim, não tem loja física, vamos dizer. Elas não fazem tantos contratos, elas também são cruas do mercado, entendeu? Elas dependem da minha boa vontade, confiança, que eu não tô pegando dinheiro e roupa dela sumindo, nunca mais vai me ver, eu ali postando tudo isso. Mas assim, tem muitas falhas no sistema dos influenciadores, né? Porque você acaba confiando numa pessoa, até porque é uma pessoa que você já está ali há anos trabalhando e você descobre que você está sendo roubado. Gente, mas era muito dinheiro. Não era tipo assim, era muito dinheiro. Sim. Né? E isso é o quê? É mais um ponto que você fica, cara, tem que ficar sempre 3 vezes atento. Porque as pessoas se aproximam às vezes para ganhar alguma coisa, às vezes para roubar, né? Ou porque você tem uns seguidores e tal. Então é muito difícil entender. Surfar a onda, por exemplo, difícil. do seu crescimento. É difícil você saber quem está ali por você, né? É muito difícil você enxergar quem está ali porque gosta de você, realmente tem uma coisa genuína, é muito difícil. Não tá estampado na cara, né? É que nem quando as pessoas, mulher, tem que escolher melhor o namorado. Gente, tá estampado na cara da pessoa, um trailer que ela é má. Não dá pra saber, gente. Não dá. Então, e alguém de muita confiança, né? Principalmente no trabalho de influenciadora, uma assessora, ela vale por mim. Ela vale parte da empresa, porque ela tá te vendendo, né? Então, se ela tá te vendendo, ela faz parte daquela marca, né? Que você cria. E como que você lida com esse fato, né? Das pessoas se aproximarem, às vezes, só por fama? Você já consegue ter melhor não sou amiga de ninguém, não tenho amigas. Sou uma pessoa solitária, um lobo solitário. Não, eu tenho minhas amigas de 150 anos e eu, quando estou em ambientes desse formato de influência, de gente famosa, eu super sou simpática, eu uso todo o meu carisma, gasto toda a minha energia vital, sou muito legal, mas eu não crio uma relação a longo prazo. E se a pessoa for incrível? Ela pode ser incrível. Se eu sentir realmente essa energia, essa troca, tudo bem, de repente, mas assim, é muito difícil. Hoje, quando a gente vê esse pessoal de internet, ainda mais a galera muito nova, essa geração muito jovem, sendo muito amigas e tal, é porque elas já foram introduzidas no mercado juntas, entendeu? Tipo assim, normalmente as 3 começaram a gravar na mesma época e tal, porque teve esse boom do pessoal que tem 20 agora, sabe? Então, assim, elas têm amigas, todas são blogueiras, porque elas estão no mesmo universo, todas começaram ao mesmo tempo. As minhas amigas antigas, assim, é advogada, é médica, sabe? Eu quase não tenho amigas influenciadoras, então é um meio que, cara, quando eu vou para os eventos, eu vou ser simpática, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir demais, sabe? Vou conversar como se a pessoa fosse muito minha amiga, mas eu não crio muita relação, porque são relações muito rasas, né? Então, é que nem uma coisa de trabalho, você vai, trabalha, adora todo mundo, troca um contato, se tiver alguma coisa, troca. Eu tenho uma ou outra amiga influenciadora, são pouquíssimas,
Mas é muito difícil confiar em alguém no mercado. É muito triste, porque É muito eu, principalmente como contadora, eu gosto muito de trocar com outras contadoras, Sim. trocar com outras empresárias, porque a gente tá no Sim. mesmo barco, né? Mas é que acho que nessa parte da influenciadora existe muito ego, em que a pessoa fala, não, mas se ela faz isso, eu também sei fazer, e aí posso perder esse contato. Eu já vivenciei isso com outras influenciadoras, da pessoa chegar e falar assim, amigo, eu quero fazer o vídeo igual o seu. Aí eu falo, tudo bem, tá, como é que você vai fazer? Ela, eu vou fazer assim. Aí eu explicava, porque eu não acho que eu vou deixar de ganhar dinheiro porque eu tenho alguém que eu conheço fazendo a mesma coisa, porque na internet nada se cria, né, tudo se copia. Então, assim, para mim não é uma ameaça. Mas eu já vi em alguns momentos uma pessoa ou outra, né? Assim, não precisa ser muito famosa para ver a pessoa. Fulana cobra tanto, é porque eu cobro mais barato, faço a mesma coisa, a mesma entrega. Então existe essa prostituiçãozinha assim no mercado das influenciadoras e essa questão do ego, em que a pessoa fala, você ganhou isso, amiga. Mas eu ganhei muito mais. Aí eu fico, caramba, que bom. Que legal pra você. Amiga, que bom. A pessoa, depois de 2 meses pedindo dinheiro emprestado, você sabe? Então, assim, poxa, entendeu, né? E também as mentiradas das influenciadoras, que eu sempre falo lá no meu TikTok, que às vezes a gente vê algumas meninas fazendo unboxing de coisa de marca, bolsa principalmente, né, que é itens de luxo. E às vezes a menina não tem, não é que você tenha que ter, tá? Cada um tem as coisas que quer ter, tá? Você vai no seu foco. Mas eu vejo muitas pessoas que às vezes não têm, não conseguem nem fazer um financiamento de um pequeno AP para ela ter uma vida, sabe? Porque, gente, beleza, juventude vai acabando. O conteúdo que se mantém se você for amadurecendo. É uma construção financeira, né? De realmente uma segurança, até porque, principalmente na internet, você hoje pode estar muito em alta e amanhã não tá. Não tá. E não ser mais procurada para trabalhar. E aí eu vejo algumas garotas, mas fulana fez um unboxing de uma bolsa de não sei quanto. Gente, tem várias vertentes. Ou a pessoa juntou aqui todo o dinheiro dá para comprar, parcelou, que aqui no Brasil tudo se parcela, tá? Às vezes nem é de verdade a bolsa, às vezes é de outra pessoa, outra influenciadora. Já aconteceu comigo, amiga minha fala, amiga, usa essa bolsa aqui para ficar bonito no seu look. Eu falo, amiga, quem me segue sabe que eu não uso essa bolsa. Sabe que vão achar até que é falsa, vão falar que sua bolsa é falsa. Então, assim, a gente se ilude muito com um story de 1 minuto, gente. Vocês não conhecem a vida da pessoa por 1 minuto. Não. Assim, a pessoa tá toda... Primeiro que eu já acho uma coisa horrorosa. Você cancelar, mas falo. Coisa de marca daqui até coisa horrorosa, coisa horrorosa. Quem que você tá querendo enganar? Tá querendo, sabe? Cancelado no primeiro momento. Mas assim, as pessoas, elas têm uma autoafirmação, assim, de usar coisas de marca. Até uma competição, né? Num mercado que assim, cara, que bom que você tá ganhando. Sério, porque... eu só quero ganhar também. Eu não ligo se você está ganhando. Então, assim, o universo de influenciador é muito fácil a gente mentir, né? Não teve agora uma série que falou disso, que uma menina vendeu as dietas falando que curou, não sei o quê. Gente, era tudo mentira. Então, é muito fácil enganar o público, né? É muito fácil eu contar uma história gostosa de ser ouvida, interessante, a pessoa acreditar em mim. Então, nesse universo, é você tomar muito cuidado. Tanto com quem você convive, o que você consome, né? O que você consome como pessoa, porque por mais que você seja influenciadora empresária, a gente acompanha umas pessoas, a gente gosta das pessoas, a gente cria carinho. Não, e o que você tá trazendo para sua vida também como verdade, né? Sim. Porque às vezes você tá vendo aquilo e se cobrando. Como é que essa garota... eu tava me cobrando, né? Nossa, como que essa empresária aqui, ela tá planejando, a empresa dela é toda perfeita, estrutura, tudo. Aí quando eu fui ver, ela não fazia parte do operacional. Aí eu, entendi. Não que isso tenha a ver, mas eu digo assim, com que você se cobra, que é um recorte da vida da pessoa, e você tá projetando isso na sua vida. Você tá se culpando. É que nem quando a gente vê aquelas influenciadoras assim, 3 da manhã, enquanto você dormia, não, Mona, que a outra tava ali com o Rio Card dela passando no metrô, não é que ela tava dormindo, entendeu? Tipo assim, e a gente se cobra mesmo. E a cada gente vê... um tem a sua vida, a sua experiência. Sem falar que eu comentei no início, quando eu queria muito vencer lá atrás, eu tinha energia para querer vencer, né? Tipo, eu gravava vídeo pra caramba, eu fazia as coisas, acordava, não sei o quê. Aí pega ônibus, pega van, meu Deus do céu, bate no BRT, ele não vai parar de jeito nenhum, mas a humilhação a gente tem que passar.
E hoje eu tô numa situação confortável, então assim, eu não tenho que ficar, a gente se compara porque é natural da nossa vida, a gente se compara com a nossa vida e tal. E isso não só como empresária, influenciadora, mas como mulher. Sim. Porque às vezes eu sento com amigas minhas e uma amiga fala, ai, mas fulana, nossa amiga, tá com filho e casou. Eu, marido horroroso, as crianças tudo mal educado, tu quer isso pra sua vida? Ela, não. Eu falei, então que você tá se comparando com alguém que você nem quer. Entendeu? A gente se compara, às vezes, com coisas que nem a gente quer, entendeu? Tipo, eu acho super legal, gente, uma bolsinha de marca, uma coisa ou outra, mas assim, aquilo não me enche os olhos. Agora, se você mostrar um móvel planejado, uma xícara bonita, eu fico nervosa, eu já fico nervosa. Mas entender o seu propósito também. É o meu propósito. É entender o que você quer pra sua vida. Sim, e lógico. Levar o seu dinheiro, né? Sim. O seu investimento concentrado naquilo. Sim. Você também falou, né, que talvez essa vida de influenciadora não seja eterna. Não seja eterna. Não seja eterna. E como que você vê a vida de influenciadora para o futuro? O que você acredita que eu pode acho, acontecer? assim, não só minha vida, porque, gente, eu realmente vou vender tudo, vou comprar uma fazenda com vários animais, não vai ter... Não, você pode ter pelo menos alguma coisa de faturamento. Ah, pra não, você vou ter trabalhando. dinheiro vamos ter, sabe? Uma vibe assim, sabe? Ah, eu não sabia que ela Não, era rica por causa da roupa. Imposto, mensalmente. Sempre vai ter, assim, aquela pessoa que tem dinheiro, mas não parece. Eu vou ser essas tias, assim, sabe? Eu tô vendo isso daqui há muitos anos. Mas eu tô falando que, assim, eu sinto que essa profissão, ela vai amadurecer mais. Eu acho que a gente tá num momento, assim, como todos os momentos da história, né? Sempre que a gente começa a evoluir muito, dá uma segurada. A gente tá num cenário agora mais conservador. A gente está vendo cada vez mais meninas mais novas, né, de 20, estão querendo ser mães, religião, e algumas meninas mais velhas, elas já ainda estão vivendo a adolescência tardia dela. Então a gente está vendo uma mudança no mercado, que eu acho que as coisas agora, elas vão ter um conteúdo um pouco mais complexo, né, muito voltado também para mais storytelling, mais gente explicando, contando, vlogs mais longos. Eu acho que assim, a mudança de mercado vai ser, tudo que é muito rápido, as pessoas agora vão desacelerar. Eu acho. Espero. Porque, eu espero, gente, porque a pessoa vê um Uber 5 minutos e acha que é muito tempo. Fala que, gente, 5 minutos, eu dou a rolada de feed e acabou. Não, eu começo a fazer vídeo de contabilidade, que às vezes não tem como você ser... Não tem como ser assim. Não tem, né? E aí eu gravo o vídeo, aí eu mando pro marketing, ela, a gente vai ter que diminuir esse vídeo. Eu falo, gente, mas tem conteúdo, tem 2 minutos. As pessoas não vão ver. Não, mas quem quer ver, vai ver. Quem vai ver, vai ver. Mas que bom que você tem essa mentalidade que isso vai Eu acho que vai. Eu acho que vai mudar. Eu acho que tenho certeza, assim, né? Assim, né? Eu trabalhei com comportamento, né, de mercado há muitos anos atrás, né? Mas como eu também estou no mercado, eu vejo cada vez mais o que é mais complexo, um pouco mais longo, as pessoas vão ficar mais apegadas àquela era, sabe, do YouTube. Não que volte essa era do YouTube, mas aos vídeos mais longos que as pessoas sentam para realmente assistir um conteúdo. Então, eu acho que essa mudança de mercado vai ser por agora, porque é uma questão histórica também, né? A gente vai ver que as pessoas elas vão estar mais interessadas em consumir o conteúdo, o lifestyle. Não vai ser só aquela coisa de, quero ser como essa pessoa, mas entender o que você está comendo, o que você faz, sabe? A vida é um pouco mais complexa. A gente não está interessado tanto, de onde é o seu lookinho? Mas, assim, aonde você vai com esse look, o que você consome, o que você está lendo, quais são os lugares, experiências. A gente vai estar muito voltado mais para histórias com experiência do que só um conteúdo raso. Eu acho que isso vai ser uma mudança positiva para o mercado, né? Eu espero, gente. Eu espero também. Esses vídeos de 15 segundos eu falo demais, não tem como, entendeu? Tipo, não tem como, a minha linha de raciocínio é muito longa. Não dá para fazer tão rápido. E as coisas que são muito rasas, elas tendem a não ser eternas, porque elas não geram uma marca. Você vê um vídeo aqui de 10 segundos, você passou e nem 3 viu, vezes, né? você nem lembra o que você tinha acabado de ver, sabe? Então, quando você senta e para se atentar a um conteúdo, aquilo te deixa uma marca, te dá uma experiência. Eu acho que agora vai ter esse comportamento no mercado que eu acho que é positivo. Né? Com certeza. Principalmente para esse pessoal jovem que não gosta mais de ler, gente, que isso? Não, e até o processo de, por exemplo, a pessoa que começou a empreender agora, aí ela vai começar a fazer aqueles 70 vídeos,
rápidos, tudo bem. Você vai tudo bem, para ganhar, conquistar público. Perfeito. É outra estratégia. Mas você não vai conseguir reter o seu público. E ter a sua comunidade. Porque a sua comunidade vai também pedir para você mostrar mais conteúdo a mais, o que você faz além daqueles 3 segundos, por exemplo. E... Até me esqueci. Vem. Dá pra ter equilíbrio trabalhando com a internet? Não, eu sou totalmente desequilibrada, gente. Totalmente, eu não sei como vocês ainda confiam no que eu tô falando. Mas assim, ter equilíbrio é muito difícil, porque você saber a hora de não olhar, a hora de não consumir, a hora de não se comparar, né? Que de não é natural. Afetar, né? É natural a gente olhar um vídeo e falar, caraca, tem tantos views esse vídeo, tipo, eu fiz um tão legal quanto e tal, a gente se compara, às vezes não é uma questão financeira. Eu sempre falo isso, eu entro muito isso com as minhas amigas, eu falo, gente, às vezes é realização pessoal, de você ver um vídeo ter ido bem e tal. Então, assim... É seu trabalho. É lógico. É seu trabalho. Você passou eu quero tempo que as pessoas amem o que eu sim. postei, o que eu fiz. Não é porque, assim, querem que eu fale que eu sou linda. Não, eu quero que vocês olhem e falem, caramba, eu queria muito isso, eu precisava disso, Stephanie. Nossa, adorei. Ai, que bom que você ensinou isso. Eu quero realmente ser a mudança na vida de alguém ou alguma coisa que seja boa para elas. Eu gosto de ensinar os outros alguma coisa, por mais que eu também esteja aprendendo. Mas, assim, você ter equilíbrio é saber que você ser organizado a ponto de colocar um dia para você criar conteúdo e postar todos os dias, mas nem sempre tá ali consumindo. Porque enquanto você está consumindo o conteúdo dos outros, tem alguém que está ali fazendo conteúdo, entendeu? Então eu sempre falo, cara, em vez de estar ali 2 horas vendo, porque é normal a gente às vezes assistir um conteúdo de alguém, né, pra gente conseguir pegar um pouco, pegar uma ideia, né, sim. uma referência. Mas quando a gente está consumindo muito conteúdo dos outros, a gente está deixando de fazer o nosso. Então, para você ter equilíbrio, né, e não ficar louca, que eu já fiquei há muito tempo, gente, já não conheci há muito tempo, mas agora eu tô tentando reverter isso, né, por isso que eu botei as vacas, os porcos assim na fazenda. Mas você enxergar a sua vida no off, entendeu? É realmente ser organizada a ponto de um dia vai ser para gravar e editar, esse dia eu vou postar todos os dias, porque é um trabalho, né, essa demanda, mas não vou ficar ali consumindo, né? Eu sou uma pessoa que eu posto um vídeo ali e eu nem entro mais na rede social. Eu sou uma pessoa muito mais do momento, da presença, do ao vivo, do que o online, né? E isso é me cobrado demais, assim, de algumas seguidoras, que elas falam, pô, você nem apareceu nos stories. Eu falo, gente, mas eu tava almoçando com minha sogra, a gente tava falando mal de tanta gente que a gente esqueceu, entendeu? E é natural isso. O equilíbrio é você tá sempre fazendo, mas não tá vivendo 100% online, esquecer, sabe, da sua vida. A gente esquece da nossa vida, a gente esquece de chegar assim, cara, não, mas eu não abro mão de fazer exercício, eu não abro mão de acordar e tomar café com alguém que eu gosto. A gente tem que começar a enxergar a nossa vida no off. Até porque o celular é um vício, então a gente também começar a olhar isso realmente como um vício e como que um vício deve ser tratado, né? Como que você vai conseguir tirar ele um pouquinho da sua vida todos os dias. Comece quando você tá com alguém, né? Quando você tá com alguém que você solta. A gente também não sabe como é que vai ser o futuro das redes sociais, né? Com as mudanças que estão tendo, enfim, né? De fora e tal. A gente não sabe. Então tem muita gente que fala, eu quero ser influencer. Mas, amiga, e se amanhã apagarem seu TikTok? E aí você vai fazer como? Você entendeu? Tipo, não é que não é válido o conteúdo, mas se você só depender disso, vai ser muito complicado você, sabe, realmente ter realização, sabe? Ou você divulga uns tigrinhos aí, né, faz os negócios e some depois de uns 6 meses, não sei também. Pode ser uma estratégia, que eu não tenho coragem. Não. Mas é isso, a gente tem que saber a hora de se desligar e também enxergar que isso é uma coisa que pode ser a longo prazo, mas pode não ser. Amanhã pode cortar todas as redes sociais e as pessoas que dependem só disso serem prejudicadas, entendeu? Porque é um mercado que move muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Um dinheiro assim que a gente nem tem noção, né? Sim. Mas a gente não pode saber, sem falar que a internet não é a gente que controla, então a gente não sabe, juventude acaba, né? Carisma, então já não tem, suga tudo, né? A idade, juventude, então a gente tem que estar sempre pensando no amanhã. Então, assim, o que eu vou fazer
Se não der, eu já tenho alguma coisa, eu controlei o meu dinheiro, eu sei viver com o que eu estou fazendo, eu tenho mais alguma habilidade que eu posso usar no mercado real, entendeu? Sabe? Até porque quando você começa a entender realmente você como uma marca Sim. e como uma empresa, né? Como Sim. uma empresária, então você entende também que além de você cuidar da sua carreira, você também consegue ter outras coisas Sim, envolvidas óbvio. e empreender em E qualquer algumas coisas ramo. que eu também não ponho a cara. É sempre importante falar. Então, assim, vou abrir um negócio, às vezes eu não coloco a minha cara. Por quê? Porque também pode atrapalhar o meu negócio, porque as pessoas não sabem que aquilo ali é meu. E isso também é uma liberdade. Sim. Porque aí, assim, deu ruim aqui na minha cara, mas ali tá tudo bem, tá tendo consumo, tá, sabe, faturando, e é isso. Então, é você sempre ter mais de um caminho. É importante ter mais de um caminho. Acho que também quando você começa a empreender, você começar também... Eu acho que você sempre tem duas escolhas. Ou você escolhe aprender, e aí aprender realmente toma tempo, porque, né, igual você quis aprender sobre contabilidade. Beleza, contratou uma pessoa que sabia, foi aprender sobre contabilidade. Você tem que aprender sobre marketing, sobre Instagram, como que funciona, enfim, sobre tudo isso. Ou você tem o caminho de você ficar ali só por trás. Eu vou fazer só isso, meu trabalho vai ser só isso. E também é uma escolha também. É uma escolha. Mas você sempre tem duas escolhas para você escolher qual caminho você quer seguir. Pode saber fazer as coisas. Eu faço, depende de quem, mas depende sim. Tem muita coisa, porque até hoje eu não sei fazer muita coisa que quem faz, eu não sei fazer, não adianta. E como que você cuida da sua saúde mental hoje em dia? Não cuido, ela tá péssima, coitada, tá lá fora, inclusive, para não estar aqui atrapalhando a conversa. Mas a saúde mental, eu comecei a... todo mundo tem que fazer terapia, tá? Porque na minha época, a sua época, eu estava toda encalacada, tá? Então, vamos tentar... Vamos tentar fazer uma terapia, sabe? Olhar os pássaros comendo, os pombos ali no parque. Mas a saúde mental, ela tem que ser muito bem tratada. Porque quando você começa a acreditar naquilo que é dito sobre você, sobre pessoas que não te conhecem, isso pode ser muito sério, tá, gente? Muito sério. Isso é muito importante. Muito. Assim, eu hoje, como pessoa, as pessoas que eu tenho um pouquinho mais de intimidade, assim, que são do meio da internet, das redes sociais, YouTube, sei lá, TikTok e tal, 98%, eu não estou exagerando, são pessoas que têm algum problema ali que elas estão tentando sempre estar, sabe, tem algum distúrbio de imagem, distúrbio, sabe, de distorção de imagem, tem distúrbio com comida, às vezes muitos problemas mentais, às vezes ansiedade. Eu comecei a reparar que eu sempre tive ansiedade, então, assim, é uma coisa que eu, né, já tá comigo, assim, de mão dada no parquinho. Mas sempre que eu estive em algum momento, principalmente de um cancelamento, que eu já fui cancelada tantas vezes, que, né, eu já sei quando eu vou ser cancelada. Calejada, infelizmente. Infelizmente, né, porque quem me cancela, gente, às vezes é criança de 15 anos, tem nem pelo ali embaixo pra me cancelar. E aí, vou botar um pi, assim, um pi. Mas assim, a saúde mental, ela é uma questão que as pessoas lá atrás, elas não enxergavam isso, né? E a internet, ela só mostra o lado positivo. É por isso que quando alguém tenta ser um pouco mais de verdade, ou falar, ou às vezes mostrar que está frustrado com uma situação, né? Eu já mostrei uma vez que estava frustrada com a minha vida de trabalho, porque eu sou de uma geração em que fui ensinada que depois da faculdade eu ia ter um emprego incrível, eu ia comprar minha casa com a cerquinha branca, e meu Deus do céu, e a gente descobriu que não era bem assim, né? Então, as pessoas na internet não aceitavam muito isso. Pra quê? Ridículo, chorando. Às vezes você tá querendo mostrar ele uma pessoa de verdade. Que é você, né? Só que na internet, às vezes o real mesmo, a verdade, ela se torna ofensiva, porque as pessoas gostam de novela, elas gostam que mocinha, casem, fique tudo bem, até uma família. expectativa do que elas criam sobre você, Sim, né? Do que é mais, você na cabeça delas. Muito mais delas do que de mim, porque eu sou, assim, cara, eu tô sempre ali errando, entendeu? É normal, é natural, mas eu não tenho chefe, eu falo, gente, errei,
camiseta branca, não é isso, você entendeu? Porque não é isso, eu sou uma pessoa, eu vou errar, vou acertar. É só compartilhando o seu sentimento Às vezes você compartilha, momento, porque às vezes tem gente que se identifica com isso, entendeu? Então a saúde mental, ela tem que ser muito bem trabalhada nas redes sociais, principalmente agora que tem um boom de criança e adolescente, né? Sim. Que sempre teve, mas cada vez mais os adultos, os pais, ai, minha filha é engraçadinha, dança, olha que bonitinha. Gente, uma rede social onde tem um monte de gente doida, né? Então, assim, é importante a gente entender que a saúde mental tem que ser trabalhada desde criancinha. Sim. A validação dessa criança. A minha estrutura familiar foi muito boa. Isso foi o que me salvou. Porque meu pai era sempre muito presente, meu pai achava minha mãe a mulher mais bonita do mundo e eu sou a cara da minha mãe, então eu também era linda. Então, assim, fomos muito bem ensinadas até a autoestima alta a querer trabalhar e ter dinheiro. Tanto pela minha mãe, né, que veio de família muito humilde, e meu pai, que já veio de uma realidade muito diferente. Então, a minha estrutura foi o que me deu muita força para enxergar o meu valor. Mas tem gente que às vezes não tem essa estrutura, sabe? E quando alguém chega e fala assim, ai, você é feia. E você tá num dia que você se sente feia. E feia ainda que assim, feia... Não, a gente tá falando feia pra não dar mais pique na gravação. Mas assim, tem coisas que já me foram ditas que assim, você precisa sumir do mundo, você precisa o quê? Alguém vai dar um negócio na sua cabeça. Eu ficava assim, gente, mas que tanto ódio é esse, sabe? Nem pra quem eu não gosto, eu desejo isso. Então, assim, a saúde mental hoje é uma coisa que a gente está falando muito, mas isso tinha que ter sido tratado muito lá atrás. Sim. Sem falar das pessoas hoje, eu tenho uma filha, vira blogueira, a criança vira blogueira, nasceu é blogueira, já tem Instagram e tal. Gente, a gente não sabe como é que vai ser a cabeça dessa criança com a exposição, o tamanho de exposição que ela está tendo na vida dela, sem ela ter, nem sem ela entender, porque ela já nasceu nessa realidade, ela nem sabe, às vezes ela nem queria isso, né? Então, assim, a saúde mental, ela é o pilar mais importante, que é a base da pirâmide do influenciador, e as pessoas lidam com isso como se fosse nada. Porque não é só influenciador, todo mundo tem que estar com a saúde mental em dia. Porque senão, nada quantas pessoas você não conhece aí? De influencer, de youtuber, de famoso, que é trilhardário, a pessoa era ferrada, ficou rico, todo ruim das ideias. Gente, porque... Não teve saúde Não mental, teve, né? Às vezes a pessoa não teve um propósito, chegou lá, mas não sabe viver o próprio propósito, entendeu? Isso é uma doença, então, saúde mental, ela tem que ser trabalhada na gente desde muito nova. Com certeza. Em todos, entendeu? É que agora a gente fala mais sobre isso. A gente fala mais. Né, eu elogio todo mundo na rua, eu gosto de uma coisa, adorei essa roupa, adorei seu cabelo, porque às vezes a pessoa nem não está acostumada, tem gente que fala assim, olha, que isso? Mas eu elogio as pessoas em volta. Entendeu? Eu falo, adorei essa roupa, adorei seu cabelo, adorei esse penteado. Porque eu sinto que se falta isso, né? A gente fala tanto que o brasileiro é simpático. Só espalha coisa ruim, né? Não. Aí julga, mas a parte boa... Sempre que alguém fala que eu sou feia, é mais feia que eu. Eu já falei isso, gente, não é mentira. Não teve uma linda, nunca Yasmin Brunet falou que eu era feia. Entendeu? Nunca uma linda falou que eu era feia. É sempre uma mais feia que eu. Entendeu? E eu vou lá. Julgando. Sempre lógico. julgando. É sempre uma feia. Estazita. Oi. Agora eu quero aprender com você, Ah. porque eu tenho uma empresa. Tá bom. E é muito difícil criar conteúdo, né? Aí também eu acho que tá um pouco atrelado com o fato da criação de conteúdo não ser o meu principal serviço. Sim, óbvio. Né? Então, eu tenho que fazer, mas eu não sou obrigada, porque eu não preciso dela para prestar o meu serviço, Sim. mas é importante, então a gente fica nesse limbo. Tá. Qual dica você dá para essa empresária que vive se cobrando de que precisa criar conteúdo? Acho que eu já tenho uma coisa que eu aprendi com você, que é talvez definir um dia para... Eu acho que é o dia. Eu sempre falo isso para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Quer começar a criar conteúdo? Não é todo dia que você quer acordar. Não é todo dia que você quer arrumar cabelo, passar maquiagem, botar uma roupa. Às vezes você quer ficar encalacada. Eu sempre me coloco assim, no início da semana, né, que eu tenho essa disponibilidade na minha agenda, eu tenho uma facilidade, eu sempre coloco esses dias que eu não tenho nada marcado, não tenho nada fora da vida, não tenho obra, não tenho nada para cuidar, né? Eu vou fazer muito conteúdo. Quanto? Vou botar uma meta, vou fazer 10 vídeos e já vou editá-los. Porque além de gravar, já vou deixar pronto. Por quê? Eu também sinto que quando a gente começa a criar conteúdo, quando a gente
faz e deixa, depois eu posto, a gente meio que, já não gosto mais desse conteúdo, já não tá mais legal. A gente acha muito problema. É que nem Sim. ficar olhando muito tempo uma foto, que você começa a achar defeito. Não, stories Então, eu sou daquela que eu gravo precisa, e não. posto. Ainda Tem que que o ser. marketing fica brigando comigo que agora tem que legendar, né? Tem que, mas eu é também difícil. não legendo. É difícil. Eu sou muito espontânea nos stories, mas nos conteúdos eu falo assim, cara, hoje vai ser o dia que eu vou gastar toda a minha energia fazendo. Eu acho que essa é um hábito, sabe? Tem um livro que fala O Poder do Hábito. Uhum. Esse livro fala muito de todos os comportamentos que a gente tem que se tornam hábitos, que é normal, né? Se você todo dia começa a comer direito, é normal para você, se torna um hábito, não é uma dieta. Se você todo dia faz exercício, não é que, que saco, hoje eu vou pra academia. É que é um hábito, você vai, não é uma coisa. E o criar conteúdo tem essa energia. É chato quando você fala, todo dia eu tenho que fazer vídeo. Não, mas pega um dia, se tem 7 dias na tua semana, é óbvio, você vai gravar pelo menos 7 a 10. Coloca assim uma meta alta mesmo, assim, se não conseguiu, cara, não tem problema, coloca 2 dias, sabe? Alguma hora do seu dia para fazer esses conteúdos. E priorizar vídeo. Porque aí as pessoas acham que foto, tirar uma selfie é bonita, isso não é conteúdo, isso não isso é sua vida, entendeu? Então, assim, sempre pegar e criar um hábito novo, que é tirar um dia da semana, que esse é o meu dia de gravar conteúdo. Porque vai ser o dia que você vai se arrumar, trocar de roupa 30 vezes, passar maquiagem, ter carisma, porque também tem que ter carisma para gravar vídeo, né? Porque senão o conteúdo fica ruim. Então, dica número 1 de criação de conteúdo é ter rotina. Ter rotina, né? Porque o pessoal acha que o influenciador tá todo dia na praia, comendo um queijinho, sabe? Numa cadeira de praia, mas não é assim. Era o meu sonho, mas não foi. Não, então, é colocar realmente um calendário. Tem que colocar em prática os hábitos novos. Com certeza. Você vai fazer. Sim, vou chegar aí. Vai chegar. Estamos chegando ao fim. Sou muito grata, primeiro, por você confiar no meu trabalho. Confio. Eu acho bom você continuar me amando. Sim, assim. Com certeza. Por você ser essa mulher incrível que espalha esse carisma e ensina muitas influenciadoras. Muito obrigada por ter aceitado esse convite hoje. Eu vim só porque você é muito legal comigo, você que toma conta do meu dinheiro. Tá, mas eu também gosto de você. Tá com tudo certeza. Bem, tá bom? Obrigada. Gente, um beijo. Qualquer dúvidas, desabafos, deixa tudo aqui no comentário e te espero no próximo episódio. Tchau! Tudo! 5 horas falando, porra. Cortou. Sim. Ai, meu Deus, o que a gente tem que fazer agora ainda? É só aqui, olha. Eu já tô tirando o microfone.